Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, eu quero agradecer de forma muito especial essa caminhada que nós temos. Agradecer hoje nossa penúltima reflexão, quando estivemos pensando sobre Deus, Deus como Pai, Deus como Senhor, Deus como Criador, como aquele que caminha conosco, que responde ao nosso clamor, de alguma forma Ele traz uma resposta. E também agradecer porque estamos caminhando, refletindo e triunfando juntos todas as nossas pelejas. Quero também agradecer os comentários, agradecer sua companhia, sua amizade, agradecer porque você faz o canal IBE Fortaleza comigo, com o Daniel, quem trabalha comigo nesses áudios, ele cuida de todas as imagens, ele faz toda a parte final, a arte final do áudio. E eu quero agradecer então em nome do Daniel e em meu nome a sua companhia e também o seu compartilhamento com tantas outras pessoas. Hoje uma oração preciosíssima, eu considero essa a maior de todas as orações da Bíblia. E eu animo o seu coração a ouvir, a compartilhar e a levar também pessoas para esse momento de restauração. A nossa reflexão está no final de Lucas 23, versículo 34, a oração que Jesus destina ao Pai no pior momento que ele estava vivendo, no momento da sua crucificação. O versículo diz assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós sabemos que Jesus estava diante de uma multidão, diante de um tumulto, diante de várias ofensas. Jesus foi ofendido, foi humilhado, escarnecido. Nós sabemos que essa reta final da crucificação exigiu de Jesus toda a sua nobreza, toda a sua força. Sabemos que toda a crucificação fisicamente foi impossível de ser suportada, mas Jesus suporta. E a parte emocional e espiritual, que eu também considero que tem aqui um grande peso, porque Jesus passou realmente por momentos de muita humilhação pública, de muitos vexames, de muitas dúvidas, impropérios sobre a sua pessoa. E quando ele está ali já nos seus momentos finais, ele brada a Deus essa oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sem esse pedido, é possível que a terra tivesse se arrebentado em agonia sobre a tortura e a morte do seu Criador. Aqui em Mateus capítulo 27, versículo 51, diz que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, a morte de Jesus tem uma consequência. Nós estivemos aqui acompanhando tudo o que aconteceu depois que Jesus morreu. E o perdão que Jesus derrama sobre a humanidade, não só porque está sendo crucificado, mas também o perdão por todas aquelas pessoas que estavam ali ofendendo, praguejando, humilhando, escarnecendo, tudo isso para quem está num momento tão debilitado como a hora do sofrimento maior, que está chegando a morte. Jesus, de forma extraordinária, ele reage perdoando e pedindo que o Pai também perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Com infinito amor e misericórdia, Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem sabe que corrente de ira divina foi desviada por essa oração? Morgan,
que é um escritor, ele comenta o amor do Salvador. Na alma de Jesus não havia ressentimento, nem ira, nem desejo oculto de punição sobre os homens que o maltratavam. Nós sabemos que Jesus conseguiu manter-se íntegro, até mesmo nos momentos mais difíceis que ele teve como pessoa, como carne, como homem. Ele então derrama sobre a humanidade esse amor através dessa oração tão generosa que ele clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Orar nos aproxima de Deus e muda nossa perspectiva das coisas, dos problemas e das pessoas. A prática da oração foi exercida e ensinada por Jesus, que orava em várias circunstâncias. Nesta sua penúltima oração, em meio à agonia da cruz, deu-nos mais uma lição: não desesperar, mesmo em meio ao pior sofrimento, e não condenar a ninguém, mesmo que objetivamente os autores da sentença de morte e os executores da crucificação estivessem cometendo uma gravíssima injustiça. Jesus abre mão da condenação. O Cristo de Deus é diferente dos heróis e mártires que o precederam, que morreram clamando por vingança e julgamento divino. Ele não revida, antes pede para que também os pecados que causaram a sua morte sejam incluídos no grande perdão de Deus. Jesus entra para a história como aquele que nos amou, e a Bíblia diz que ele nos amou até o final, e ele também nos desafia a amar e a perdoar todas as pessoas que nos têm ofendido. Perdão não é uma atividade simples, é uma atividade que precisa ser realizada porque Jesus nos conclama a perdoar, e ele mesmo perdoou sem limite todos aqueles que o ofenderam, o maltrataram, o injustiçaram e o mataram. E ele termina a sua vida aqui na terra, deixando para nós não somente uma lição, não somente um exemplo, mas um estilo de vida para quem quer caminhar com ele. Quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente, ande perto de mim, renuncie-se a si mesmo, e ele vai nos conclamando a abrir mão do ressentimento, a abrir mão das lembranças dolorosas do passado, a um estilo de vida de vingança, para nos debruçarmos sobre um estilo de vida baseado no perdão, no amor e no acolhimento para com também aqueles que nos ofendem ou que nos ofenderam. Que Deus então possa ministrar hoje aos nossos corações, como Jesus, a alegria de poder perdoar sem limites. Essa é a reflexão de hoje, e receba então esse grande abraço e o encorajamento para fazer tal qual Jesus fez. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.